Vamos convidar aqui os doutores para sentar aqui no... Qual foi a modalidade de aplicação desse PET? A modalidade de aplicação do PET? É spray ou imersão? PET? Folhear. Isso. Nutrisoft, Exolute, a gente faz via fertirrigação. E o PACA, a gente faz via folhear. A partir de quantos dias faz essa aplicação folhear? A partir dos 40 dias, na fase de começo de construção. Só faz quantas aplicações? 3 aplicações. Intervalos? Intervalos de 7 dias. 7 dias. 3 aplicações. Desde o início do pegamento até a fase de pós-colheita. A dosagem? 3 aplicações, 2 litros por hectare. 2 litros por hectare. Bom, dando continuidade aqui, eu vou convidar o Dr. Carlos Gava. O Dr. Carlos Gava é engenheiro agrônomo, com doutorado em proteção de plantas. Desenvolve pesquisa na área de microbiologia aplicada à agricultura, principalmente para o controle biológico de pragas e doenças de frutas e hortaliças por quase 30 anos. Opa, você é novo ainda, cara. E atua como pesquisador da Embrapa Semiárido desde 2001, onde se dedica ao desenvolvimento de tecnologias para a melhoria de desempenho de bioinsumos aplicados a diferentes sistemas de produção no semiárido. O Gava é um carioca e o Nordeste adotou. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Primeiro eu queria agradecer a vocês por estarem aqui. É para a gente trabalhar na pesquisa. Tá ligado aqui, gente? Estão me ouvindo bem aí? Tá ótimo. Porque eu não estou me ouvindo, não. A gente trabalha com pesquisa, que está dentro de centros de pesquisa, em campo instrumental, ter essa oportunidade de vir interagir com vocês, produtores, técnicos, engenheiros agrônomos que estão atuando no campo, é imprescindível. É muito importante mesmo. Para mim, desde 2017, também é a 4ª vez que eu venho lá no Soró e eu vir conversar com produtores de diferentes grupos. E é gratificante porque a gente pode trocar algumas informações e eu estou sempre aprendendo, tentando ajustar o que eu estou fazendo com as necessidades que vocês têm. E tentando ver algumas que de repente podem vir a ter no futuro. Eu queria agradecer também ao Eduardo, ao Zaqueu, pela oportunidade de estar aqui, né, porque a gente vem desenvolvendo esses trabalhos nos últimos anos, um pouco antes da pandemia, que atrapalhou bastante, a gente teve a oportunidade de conhecer essas tecnologias que a Inova que vem apresentando. E aí, é o objetivo da gente, como pesquisador, ter coisas prontas para trazer para vocês. Tem coisas que eu posso falar agora que funcionou ou não, né, e que você vai na loja e compra. A gente tenta desenvolver novos o tempo todo, mas também trabalha com ajuste das tecnologias existentes para que você possa amanhã, quando sair daqui, me ouvir falar, ir lá e comprar. Então, essa interação também com as empresas é importante para isso. Entende? Não exclusivamente para, de repente, a gente ganhar uma viagem promocional de graça, mas para desenvolver essa tecnologia e trabalhar e trazer alternativas para vocês. Bom, como o Eduardo já falou, tem 20 anos que eu trabalho lá na Embrapa Semiárido, em Petrolina, e quando eu cheguei lá tinha cabelo, era preto, pode acreditar. A minha esposa disse que foi por causa da Embrapa que eu fiquei careca, né? Eu acho que foi o casamento, mas como a Embrapa chegou primeiro, talvez seja certo. E quando eu cheguei lá, o que eu vi era o seguinte. Primeiro, controle biológico não era aceito. Ninguém tinha muito, não só controle biológico, o uso de insumos biológicos, de forma geral, promotores de crescimento e todo o resto, não era bem visto, as pessoas não usavam. E quando a gente falava em palestras assim, o pessoal torcia a cara, não levava... Tinha muitas dúvidas, muitas perguntas, mas não tinham ainda coragem de aplicar, porque não tinham segurança. E a maioria afirmava que não funcionava. Então eu tinha vindo da universidade, como a maioria de nós vem, né? Desde 93 eu comecei com essa pesquisa em agentes de controle biológico, e o que a gente fazia muito era buscar novos. Então, cada vez buscar mais e novos agentes de controle biológico. A Biodiversidade Brasileira é cheia de potenciais agentes de controle biológico. Quando eu cheguei lá, eu disse que isso não era o importante a fazer. O que eu tinha que tentar fazer é fazer com que os que já estavam disponíveis funcionassem e funcionassem bem. Que as pessoas tivessem oportunidade de usar aquilo com alguma segurança. Então eu acabei
dedicando bastante tempo na minha pesquisa para isso e também dividindo com a busca de novos agentes. Né? O semiárido é um laboratório maravilhoso para buscar agentes de controle biológico, né? Resistente à temperatura, resistente à salinidade, resistente à seca, etc. Então, claro que tinha que aproveitar isso também. Mas boa parte, mais de 50% do tempo, é tentar desenvolver estratégias, métodos para aplicar e funcionar bem. Então, uma das coisas que eu me dediquei bastante foi isso, desenvolver estratégias para aumentar a eficiência dos agentes de controle biológico. Então, a gente vai falar bastante de controle biológico de patógenos de solo, lá que a gente está falando de raízes, de produtos para estimular o crescimento e a exudação de compostos nas raízes para estimular a microbiota. A gente vai se concentrar em controle biológico de patógenos de solo. E o que eu tenho observado? Eu cheguei em 2001, lá em Petrolina, até mais ou menos 2010, 2012, quem tinha interesse no que eu estava falando era o pessoal da agricultura orgânica. Quem ia me procurar, tentar aprender alguma coisa sobre os usos de bioinsumos, era o pessoal da agricultura orgânica e alguns poucos produtores. De lá para cá isso mudou e mudou muito, não mudou só para nós lá na Embrapa. A gente vê aqui o crescimento do mercado de bioinsumos em 2018 foi de 70%, em 2019 36%, em 2020 52%, e esse mercado vem crescendo. Ele ainda é pequeno quando a gente compara com o mercado de produtos convencionais, mas ele vem crescendo e a olhos vistos. Tanto que hoje grandes empresas estão abordando esse mercado porque encontraram ali possibilidade de ganhar dinheiro e de trazer tecnologias para viabilizar o negócio deles e os nossos. Então, por que chamou a atenção? Primeira coisa que chamou a atenção, que todos os produtores começaram a me procurar muito de 2012 para cá, na nossa região. Começou uma pressão muito grande do mercado pela inexistência de resíduo. Ninguém quer comer fruta e, teoricamente, é alguma coisa boa para a saúde com resíduos indefensivos. Então, começou essa preocupação do consumidor, que se traduziu em legislação, então o mercado pressionou. Mas também tiveram outras coisas. O produtor começou a se preocupar em manter a sua propriedade sustentável. O que significa isso? Que ele vai conseguir ganhar dinheiro nela por um tempo maior. O filho dele precisa ganhar dinheiro ali. Então tem muita gente preocupada, principalmente nas áreas irrigadas, porque o solo irrigado ele é limitado, ele não é infinito. A quantidade de água, de solo, de áreas adequadas, tanto do ponto de vista de qualidade de solo, quanto de proximidade a fontes de água, é limitado. Nós temos milhões e milhões de hectares no semiárido brasileiro. Só que com água disponível são poucos. Então, o foco, essa preocupação com a sustentabilidade era muito grande. Uma outra coisa que aconteceu, e aí eu gostaria muito de dizer que ele tem ajudado com isso, são os avanços que têm acontecido tecnológicos, tanto resultados de pesquisa, quanto a incorporação desses resultados na indústria, no comércio e na aplicação dos agentes de controle biológico. Então, tem muita pesquisa desenvolvida para ajudar a aumentar a eficiência deles. E isso resultou também na prospecção de agentes mais eficientes. Então hoje, por exemplo, o mais novo é um produto chamado Auras, que é baseado num bacilo chamado Bacillus aryabhatai. Acabou de ser lançado. Então vem sempre coisa nova, coisas que vêm sendo encontradas na natureza e vêm sendo comercializadas, entrada no comércio. E a Biodiversidade Brasileira é um laboratório imenso para ajudar com isso. Bom, mas também tem limitantes. O que continua limitando o uso de controle biológico? Uma coisa importante, conhecimento. A gente vem falando bem, se acostumou, na verdade foi desenvolvida décadas e décadas de pesquisa para uma agricultura muito voltada para os insumos convencionais, entende? E criou o que a gente chama de uma cultura da agricultura química. Sem ser negativo. Isso não é negativo. A verdade é que todo o segmento se voltou para esse lado. E hoje, muitos desses segmentos estão pagando uma conta. E com isso a sociedade tem pressionado. Nós desenvolvemos, a pesquisa, o desenvolvimento, a indústria, os produtores, criaram um pacote tecnológico que funciona e funciona muito bem. Todo voltado para esse segmento químico, mais convencional. Agora a gente precisa encontrar um caminho misto,
alternativo, um caminho que permita garantir essa continuidade da exploração das áreas. Bom, o que a gente tem então? Um problema de desconhecimento. A gente precisa aprender mais sobre isso. A gente, na pesquisa, precisa desenvolver as estratégias de aplicação, produtos para aplicação e passar para vocês as estratégias. E a gente está tentando fazer isso. Hoje, estamos aqui para discutir isso. Outra coisa importante, por mais que a gente tenha produtos, tem desenvolvido o mercado, tem desenvolvido o número de produtos, mas ainda embaixo nós temos 1.137 pragas e doenças lá na Agrofit. Temos apenas 86 dessas doenças e pragas que têm recomendação de produtos biológicos. Ou seja, eu tenho que trabalhar mais para trazer mais alternativas. A indústria também tem que desenvolver mais alternativas das coisas que já a Embrapa, a universidade, as instituições estaduais de pesquisa têm desenvolvido. Como pesquisador, a gente gosta muito de dizer que o princípio de conhecimento. Então, vou aproveitar para fazer isso com vocês, já que vocês estão aqui para serem as vítimas, e falar um pouco para vocês as teorias que a gente trata atrás disso aí. Se eu começar a falar muito rápido, como eu não sou professor, tá? Por favor, alguém levanta o dedo aí, fala devagar, que eu abro a metralhadora e vou embora. Bom, o que é interessante com o controle biológico? Dificilmente você vai pegar um agente de controle biológico que ele vai usar apenas um mecanismo de ação. Isso é uma tremenda vantagem, porque a possibilidade de desenvolver resistência é muito baixa. Então, a gente vai pegar uma bactéria que ela pode produzir antibiótico, ela pode consumir o substrato que tem em torno da raiz, a rizosfera, que o Zaqueu acabou de falar, e ela impede, então, que um outro fungo ou uma outra bactéria se estabeleça, tanto do ponto de vista que ela vai criar ali um escudo em torno da raiz, produzindo esses antibióticos, como também ela não deixa nutriente. Porque esse fungo, essa bactéria, que são patógenos, ela precisa de crescer um pouquinho ali em torno da raiz, ela precisa se alimentar ali em volta para começar a infectar. Se não tem esse nutriente, ela não vai conseguir. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre os dois agentes de controle biológico que são mais comumente citados pelos produtores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação de bacilos. Os bacilos eles são muito conhecidos por esse principal mecanismo de ação, que é a produção de antibióticos, que é o nome técnico, seria antibiose. Seria só o quê? Ele está produzindo ali uma série de compostos, alguns desses compostos são solúveis em água, vão se difundir no meio de cultura nesse caso, mas também ali em torno da raiz, do solo como um todo, e impede que o patógeno cresça. Mas também ele produz até mesmo compostos que são voláteis, ele produz gases. Por exemplo, o ácido cianídrico. Ele produz ácido cianídrico, que é volátil, e ali sai da atmosfera ali do solo, em torno da raiz, e elimina também esses fungos e bactérias ali em volta. Então impede de chegar perto. Tá? E aí, uma outra coisa interessante que ele faz, não só bacilos, nesse caso aqui, falando de bacilos, mas também pseudomonas, outros agentes de controle fazem a mesma coisa, que é a produção desses biofilmes. O que é isso aqui? Ele tem umas proteínas na parede celular, ele sintetiza umas proteínas que ancoram uma célula na outra. E você vê que ele é capaz de formar essa colônia imensa aqui, que está flutuando nesse meio que é líquido. Isso aqui embaixo é líquido. E essa colônia cresceu ali por cima devagarinho e ela fica boiando ali por cima. Isso é um biofilme. E na raiz ele faz a mesma coisa. Essa aqui seria a nossa rizosfera, no microscópio. Tudo isso verdinho ali são bactérias crescendo na superfície dessa raiz. E lá do lado, as mesmas bactérias, as mesmas colônias, já numa fotomicroscopia eletrônica, que aí fica preto e branco, infelizmente. Mas tudo ali são bastonetes de bacilos crescendo na superfície de uma raiz. E aqui, nesse caso, o que ele consegue fazer? Primeiro, aquilo que eu já adiantei. Ele vai eliminar nutrientes e ocupar o espaço em que um patógeno se instalaria. Então seria a competição. Ele consome água, nutrientes e ocupa o espaço. Não deixa ninguém chegar. A outra coisa que ele vai fazer é produzir antibióticos. Já tem 8 antibióticos conhecidos, na verdade são 8 grupos de antibióticos que os bacilos produzem. Em cada grupo desses tem vários compostos diferentes. Então cada estirpe que tem no mercado, que tem na natureza, vai produzir grupos diferentes em maior concentração que outros. Outra coisa interessante que ele faz, chama-se desorientação. O que é isso? O Zaqueu já adiantou para vocês que existe um fenômeno chamado quimotaxia. O patógeno ele usa os exudatos da raiz para se orientar. Então, se a raiz está emitindo aminoácido, ele
e vai atrás, porque o aminoácido para ele é alimento, então ele cresce preferencialmente naquela direção. Quando eu coloco a bactéria lá e ela coloniza aquela superfície de raiz, ela consome esse aminoácido e não deixa o fungo, o Rhizoctonia, o penicillium, o fusário, reconhecer a existência daquela raiz e crescer preferencialmente naquela região. Ele não vai deixar, por exemplo, que uma estrutura de resistência que o fungo tem, que precisa desse exudato radicular, ele só reconhece que tem um hospedeiro ali por perto quando ele sente que esse exudato, esse composto químico que a planta liberou, que serve de nutriente para ele, está presente. Se a bactéria consumiu primeiro, ele não reconhece. A outra coisa que ele vai fazer também é produzir compostos que mascaram a presença daquela raiz. Então tudo isso chama desorientação. E ele pode aplicar isso contra fungos, contra bactérias e contra nematóides. Todos eles se orientam preferencialmente em crescer em direção à raiz. Até mesmo se locomover. A bactéria tem lá os flagelozinhos que ela usa para nadar na superfície de água, no filme de água lá na superfície do solo, para encontrar a raiz. Se ela não sente esse sinalizador químico, que o Zaqueu já adiantou que a raiz produz, ela não vai para lá. Então todos esses mecanismos se somam. E outros interessantes que não afetam diretamente o patógeno em si, mas afetam a planta, que é a promoção de crescimento, a mineralização e biodisponibilização, quase como sai, de nutrientes. Então, não afeta, isso não tem nada contra o patógeno, mas ajuda a planta. Certo? E guardem esses que na frente vocês vão ver, vou trazer os casos para vocês verem com isso. Outro interessante, tricoderma. Todo mundo já conhece tricoderma, eu tenho certeza que vocês já ouviram, já falaram dele e já usaram tricoderma. Ele tem uma série de mecanismos de ação também. Um deles é a antibiose, igualzinho lá o bacilos. Produz os compostos antibióticos lá e não deixa o fungo chegar perto da raiz. O outro interessante é o parasitismo, e esse só ele tem. Ele e poucos outros, Clonostax é outro grupo de fungos que também tem. O que é isso? Aqui é o que a gente vê macro, né? A gente vê olhando no laboratório lá do meio de cultura, você vê esse verdinho aqui, é a colônia do tricoderma, esse branco é o patógeno, que é a Sclerotinia. É um fungo que ataca a raiz e ataca coleto de planta. Então, olha lá, essa colônia aqui, vou ter que subir aqui, gente. A Sclerotinia estava aqui. O tricoderma passou por cima dela e está comendo a Sclerotinia. Está usando a Sclerotinia como fonte de nutriente. Então você vê aqui, ó, são tricodermas de espécies diferentes e eles estão, todos eles, passando por cima e fazendo esse trabalho aqui na Sclerotinia. Ele envolve o micélio, né? O fungo ele cresce naqueles cabelinhos lá que são chamados de micélio, hífora, cada um deles é uma hífora e o conjunto é micélio, então ele envolve o micélio, produz uma estrutura aqui que tem um grampo de penetração e fura, ele faz pressão no micélio do fungo, então aqui é o tricoderma, aqui é uma alternária. Então ele faz pressão no micélio da alternária e fura o micélio da alternária. E aqui ele se alimenta do que vaza do micélio e mata o alternário. Então é um mecanismo de ação que só ele tem. A bactéria também pode ter. Ela pode produzir um conjunto de enzimas, entre elas a principal é a quitinase, mas também tem outras carboidrases, como a laminarinase, que ela também degrada a parede celular do fungo ou do conídeo e extravasa líquido que ela se aproveita para crescer. Ele faz a mesma coisa com o nematóide. Não é o único. Isso aqui são tricodermas e pocônias, um outro grupo de fungo, que faz essa coisinha de nematóide. Esse vermelhinho aqui, ó, um nematóide que caiu na malha, na rede de crescimento de uma pocônia. Aquele lá caiu na rede de crescimento de um tricoderma. Se deu mal. Eles fizeram a mesma coisa. Eles prendem o nematóide, que não é lá tão grande assim, eles se envolvem ali, seguram, perfuram, causam extravasamento e se alimentam. Então, o que ele pode fazer? Quais são outros mecanismos de ação, além do parasitismo e antibiose? Indução de resistência. Eles têm na parede celular deles os mesmos compostos que os patógenos têm. Então, quando eles começam a crescer em volta, eles se encostam, colonizam com certa intimidade a parede celular, as células, as raízes. A planta entende aquilo
como um sinal de invasão. Tem até uma música do Titãs: se apontaram um revólver na minha testa, não vou esperar que eu gatilho. Então ela já se prepara para a invasão. Quando chega realmente o patógeno, ela está com as armas todas prontas. E o patógeno então tem mais dificuldade ou não consegue colonizar a planta e causar doença. Então é uma mecanismo de ação interessante. Mais uma vez também em competição, ele é um saprófita muito interessante. Ele cresce rápido em matéria orgânica do solo. Então, por exemplo, ele pode competir com um patógeno pelo resíduo de cultura. A gente passa o trator, ele enterra lá as jamas do melão, ele cresce na superfície também, não deixa que os patógenos cresçam e se multiplicam por ali. E promove também a mineralização de nutrientes e a promoção de crescimento. Ele é muito interessante, tricodermas são muito interessantes, porque ele faz uma coisa que boa parte dos bacilos, por exemplo, não faz. Ele cresce muito bem na massa do solo, longe das raízes. Ele cresce ali muito bem e, com isso, ele faz uma ação que é importantíssima. Ele elimina inóculo. Se você tem uma estrutura de resistência de Fusarium ou de um outro fungo qualquer, esclerócio escleródio de esclerócio e etc., ele vai eliminar essa estrutura. É capaz de colonizar e destruir essa estrutura. Então, quando no próximo ciclo a planta chega, a estrutura não está ali, o fungo não vai causar problema. Essa é uma característica de tricoderma que é muito interessante. E, por exemplo, o pessoal de soja, que tem muito problema com o mofo branco, eles estão aplicando no final do ciclo, para que o tricoderma colonize os resíduos de soja que fica após a colheita e aí elimine a estrutura do esclerócio do fungo que causa o mofo branco. Como eu disse logo no começo, dificilmente um agente de controle vai exercer apenas um mecanismo. Muito dificilmente. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez no laboratório buscando novos agentes de controle. O que a gente encontrou? Primeiro, esse aqui, desse grupo, ficou pequeno, tinha um produto comercial, tinha um bacillus subtilis, que é um produto comercial, e o que eles faziam? Simplesmente matavam os nematóides. Não tinham, tinha um número muito melhor de galhas nas raízes, o que é ótimo, perfeito, né? Agora, esse outro grupo aqui, ó, além de, a gente tinha dois grupos diferentes, além de ele também reduzir o número de juvenis no solo, diminuir o número de ovos no solo, ele aumentava o peso de parte aérea e o peso de raízes. Então o que ele estava fazendo? Além de queimar o nematóide, além de estar matando ali, reduzindo o número, reduzindo a população de nematóides no solo, ele estava me ajudando a promover crescimento. Esse grupo mais ainda. Então ele aqui, ele aumentou o crescimento da parte aérea, aumentou o crescimento de raiz, reduziu o número de massas de ovos, reduziu o número de galhas, reduziu o número de juvenis. Então, é esse cara que eu quero. Eu quero. Então, e esse aqui, esse grupo aqui, ó, tem produtos comerciais no meio. Então, esse aqui é um produto comercial e eles são similares, têm efeitos similares. Ainda tem a vantagem de aumentar o crescimento da planta. Então, isso aqui é um exemplo para mostrar para vocês. Dificilmente a gente vai ter um agente de controle exercendo apenas um mecanismo de ação. Tem um agente de controle que exerce apenas um mecanismo de ação, que é o BT. O bacillus thuringiense, ele só tem um mecanismo de ação. A toxina CRY, que é a toxina cristal, ela perfura o epitélio e penetra. Hoje, o que está acontecendo? Então, está aparecendo os primeiros insetos, as primeiras lagartas com resistência à toxina CRY. E também mosquitos. Por quê? Porque com cultivos de soja e milho transgênico e algodão, a pressão de seleção está muito grande. Então já começaram a aparecer. Mas há soluções. Mas aí a gente discute outra hora quando estiver falando de milho. Né? Bom, então o que a gente tem no pacote? Primeira coisa, o que os agentes de controle podem fazer? Destruir o inóculo. Aquele que eu falei para vocês lá que o tricoderma faz muito bem. Coloniza a massa do solo e elimina a estrutura de resistência. A outra coisa, e aí ele pode também matar o inóculo usando antibióticos. Ele pode criar um escudo de proteção. Aquela foto da raiz lá, quando ele criou o filme de bacilo na superfície da raiz, ele vai criar um escudo de proteção, fazendo o quê? Vai produzir ali antibióticos, vai produzir antibióticos voláteis, são esses VOCs. Ele vai produzir esses compostos voláteis que vão impedir a chegada dos patógenos.
Outra coisa é eliminação de compostos importantes para o processo de infecção. Lembra que o Zaqueu falou de polifenóis e outros compostos que servem de sinalização bioquímica entre a planta e o micro-organismo? Esses caras podem eliminar essa sinalização, esses sinais ali e impedir aquela colonização inicial. Desorientação. Essa é muito interessante com o nematóide. O nematóide precisa de saber onde está a raiz. Ele vai se locomover para encontrar essa raiz. Se ele não tem um sinalizador químico, se ele não tem ali nutrientes, se ele não tem até mesmo CO2 para encontrar a raiz, ele vai ficar para trás, ele não chega lá. E ainda tem o caso dos fungos. Infelizmente isso não aponta lá. Caso de fungos e bactérias que tem uma orientação quimotática. O que é isso? Ele procura sinalizadores químicos e vai atrás deles. Então, são eliminados. Interrupção da comunicação patógeno hospedeiro e promoção de crescimento, que não é um efeito sobre o patógeno, mas é interessante para a planta, como eu mostrei para vocês lá. Por exemplo, a foto que o Zaqueu mostrou, colonização de raiz de meloeiro por meloidógeno, causando as galhas. O principal mecanismo de ação que pode acontecer, o que acontece quando tem formação de uma galha? Aquela raiz perde eficiência da absorção de nutrientes. Se essa planta é capaz de emitir novas raízes, ela pode compensar aquilo. É claro, ela tem prejuízo, mas ela vai compensar aquilo. Por isso, quando eu mostrei para vocês aquele micro-organismo lá, que era antagonista, que ele controlava a nematóide e ele fazia tudo aquilo. Aumentava a raiz, aumentava a parte aérea. Por quê? A planta começa a compensar as raízes que ela perdeu e com isso ela consegue crescer bem. Bom, agora voltando para o assunto da nossa apresentação, como é que eu posso fazer para ajudar os agentes de controle biológico no solo? Bom, o Zaqueu já apresentou para vocês a existência aqui de um sistema articular, que é complexo, ele tem toda uma ecologia, toda uma interação com o solo, com os micro-organismos e com o macro-organismo no solo. Ele não só interage ali no solo extraindo nutrientes, ficando em pé, que serve para isso também, né, para substrato de fixação, mas também tem uma população microbiana gigantesca ali, entre eles uma parte é patógena. Quando a gente faz agricultura, o que a gente está fazendo? A gente remove uma população vegetal que é extremamente diversa, tem um monte de espécies diferentes, e coloca uma. Quando a gente trabalha com híbrido, todas aquelas plantinhas ali são geneticamente homogêneas. Quando eu trabalho com mudas produzidas, por exemplo, estaquia, no caso das Trigertia, no caso das fruteiras perenes, é pior ainda, porque são clones. Todas aquelas plantas na área são idênticas, são a mesma planta. Então eu tiro um ambiente bem diverso e coloco uma planta só. Quem vai sobreviver lá? Quem vai sobreviver aqui nesse negócio? Os especialistas. Quem vai sobreviver nesse ambiente? Que eu tirei fontes de alimentos de um montão de micro-organismos e deixei só uma. Os especialistas. E muitos desses especialistas são capazes de causar doença. Eles colonizam o tecido vivo que matam para se alimentar. Certo? Então o que eu preciso fazer? Criar condições para que outros micro-organismos que seriam benéficos tenham populações altas nessas condições. E hoje eu consigo aplicar micro-organismos que eu sei que são benéficos. Eles já foram selecionados e produzidos para isso. Uma coisa importante que a gente tem, principalmente no ambiente tropical como o nosso, é a baixa disponibilidade de matéria orgânica no solo. Então, onde vocês virem SOM ali, tá? SOM, leiam como matéria orgânica do solo. Depois que a palestra está pronta, que eu notei que tinha um monte de vezes que eu repeti esse SOM ali. Para ficar menorzinho ali os quadrinhos, eu acabei colocando isso. Então, toda atividade biológica, ela depende de nutrientes. E esses nutrientes são extraídos dos compostos orgânicos do solo. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho, se a gente dividir o solo, para simplificar, a gente pode dividir em 3 compartimentos. O solo que está longe da raiz, o solo intermediário e aquele muito próximo à raiz, que seria a rizosfera. Então tem a massa do solo geral, digamos assim, na entrelinha das plantas. Eu tenho aquelas mais próximas e tenho a superfície de raiz, aquela região de contato ali das raízes. Bom, o que acontece lá na massa do solo? Então geralmente eu tenho baixa disponibilidade de matéria orgânica. A matéria orgânica que está lá é pouca. Em nossas condições é de 10 miligramas, 10 gramas por quilo, é 1%. 0,8% até 1,2%. Acumula muito pouco.
Nós temos temperatura alta o ano inteiro. Quando chove, é o suficiente para degradar toda essa matéria orgânica do solo. Não acumula. Principalmente em solos mais arenosos. Ela não acumula mesmo. E mesmo quando acumula, ela não tem uma qualidade muito boa para crescimento do micro-organismo. A gente vai chegar lá. Então, o que acontece muito lá? A população é mais escassa, são pequenas, então a gente vai ter, normalmente, uma diversidade imensa, um monte de espécies, de gêneros de micro-organismos, mas todos eles com população bem pequenininha, ocupando nichos como esse daqui, ó. Esse pedacinho aqui de matéria orgânica, entre uma partícula e outra do solo, a matéria orgânica ali aderindo à superfície de raízes. Então eles estão ocupando nichos muito pequenos, e o resto está na forma de resistência. Bacilos, por exemplo, produz uma estrutura chamada endosporo e fica lá hibernando, ele não está fazendo nada, está quietinho ali esperando condições melhores. Quando eu for vindo para outra região que a gente chama de detritosfera, o que é isso? É a superfície de resíduos de cultura, resíduos de planta. Então, no nosso caso, quando a gente passa o trator e incorpora aquele monte de matéria verde, ou até mesmo depois de seca, no solo, eu estou incorporando, estou criando uma detritosfera. Então, tem um monte de resíduo de cultura ali que, se estiver infectado por um patógeno, ele vai se multiplicar na superfície. Mas, o micro-organismo do solo também usa como fonte de matéria orgânica. Então, você começa a ter uma explosão de vida, a população sobe muito. E aí eu venho aqui para a risosfera. Perdão, eu esqueci de passar o slide. Bom, aquele solo lá longe das raízes, né, que está aquela massa de solo lá, eu tenho principalmente os compostos úmicos, que todo mundo já conhece, os ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, a umina. E aí o que eu tenho lá? Compostos que têm ácidos fúlvicos, por exemplo, eles têm ali 2%, 2 a 4% de nitrogênio. Eles são compostos com bastante ramificações, são os radicais que eles chamam, e eles então ainda estão passíveis de sofrer alguma atividade microbiana. Os micro-organismos conseguem, alguns grupos conseguem se alimentar dele. Uma coisa importantíssima que ele tem, esses ácidos fúlvicos são os que têm a maior CTC. Então, está vendo aqui, ó, até 1.400 unidades de carga negativa. Então, eles são muito importantes para aumentar a CTC, a retenção de nutrientes no solo. Mas, eles não são bons para crescimento da microbiota. Ácidos úmicos. Quando vai chegando para lá, ácidos úmicos, peso molecular aumenta, o teor de nitrogênio também aumenta, mas esse nitrogênio aqui e outros nutrientes, como fósforo, cálcio, etc., eles ficam cada vez mais complicados para o micro-organismo tirar. Então, é muito difícil para você ter uma atividade biológica quando a matéria orgânica que sobra vai chegando cada vez mais para cá. E, infelizmente, é isso que acontece. Vocês veem aqui, quando a gente tem uma vegetação natural, esse conjunto aqui, bom, essa é outra medida, outra forma de medir matéria orgânica, tá? São frações oxidáveis. O que é isso? São frações que, a fração 1, por exemplo, que é essa azulzinha, é aquela que está mais facilmente disponível para o micro-organismo. A azul e a laranja estão mais facilmente disponíveis para o micro-organismo. Quando vai subindo aqui, vai ficando cada vez mais complicado. A umina aqui, para você ter uma ideia, o tempo que leva para degradar 50% de umina no solo pode variar de 150 a 500 anos. É um plástico, é quase petróleo já o negócio. É muito difícil para qualquer micro-organismo usar isso aqui como fonte de carbono e de outros nutrientes. E mais embaixo ali. Então o que a gente tem? Na caatinga, a gente tem um equilíbrio, a matéria orgânica que é aportada pela vegetação. Ela vai sendo rapidamente decomposta, vai sobrando essa fração aqui, que seria aí os ácidos fúlvicos. Agora, quando vai chegando aqui em cima, já começa a virar os ácidos úmicos mais complexos. E umina, já não tem muita gente que possa usar. E quando a gente tira isso e planta pasto, e principalmente plantas anuais, a gente começa a desequilibrar isso. Olha isso aqui. Então a gente tem aqui, vai sobrando aqueles compostos muito recalcitrantes, quer dizer, que são muito resistentes, e com um pouco de ácido fúlvico, ele também já vai sendo consumido, começa a faltar carbono. Quando a gente está com fome, não tem o que comer, a gente come farinha. Se tiver um bifão, a gente vai comer um bifão. Agora, e aqui começa a ter outro problema. Vocês veem aqui que isso aqui diminuiu e isso aqui aumentou. Mas isso aqui é resíduo de cultura. Assim como serve de fonte para micro-organismos se multiplicarem, pode servir de fonte também para patógenos se multiplicarem. Então, o que a gente vai fazer para ter esse equilíbrio? Daí é que vem
a parte da parte que a gente vai trabalhar hoje, que é a rizosfera. É aquela parte que tem naquela foto lá do biofilme do bacilos, que é uma raiz, e essa raiz está aqui interagindo, alterando esse ambiente aqui em torno dela. Ela começa a exudar compostos. Ela exuda porque ela é boazinha, porque ela quer interagir com o microorganismo, mas exuda sem querer também. Quando emite uma raiz novinha dessa aqui, ela provoca rachaduras e extravasa líquido. Quando uma célula morre aqui, por exemplo, ela está crescendo, espalhando aqui. Quando ela passa num grão de quartzo, por exemplo, pode ter uma rachadura e vai extravasar líquido. Ela sofre descamação, as células da epiderme se soltam. Então, tudo isso contribui para que esse ambiente aqui seja bem diferente desse aqui e desse último lá, que é a massa do solo. Ali nós temos uma atividade biológica gigantesca de sair. Quando a gente fala 10/8, eu não sei se vocês têm ideia do que é isso, seriam 100 milhões. 100 milhões de micro-organismos por grama de solo. A gente sai de uma coisa que seria lá naquela massa de solo lá longe, 100 milhões de micro-organismos, para 10/11, aquele número que o Zaqueu mostrou aqui, seria 1 bilhão de micro-organismos por grama de solo. Então 11 zeros depois do 1. 100 milhões, né? 10/11? Não, 10/8, 100 milhões. 1 trilhão de 100 bilhões de unidades por grama de solo. É muita coisa. E aí, o que tem lá? Tudo isso aqui, ó. Então a gente tem aminoácidos, um grupo de aminoácidos, todos praticamente tem no solo, açúcares, ácidos orgânicos, ácidos graxos, a gente tem esteróis e uma diversidade de outros aqui. Os caras nem conseguiram caracterizar direito, escreveram outros aqui. Tem uma diversidade muito grande, que isso que garante uma população muito grande de micro-organismos. Bom, nos primeiros tentativos, nos primeiros projetos que eu tive lá na Embrapa, que me deram assim, olha, do período de inverno, né, período de agora, lá de Petrolina, agora até julho, agosto, tem muito caso de Fusarium solani causando problema em melão. A gente precisa ajudar, precisa dar uma solução, porque fungicida no solo não funciona direito, não tem sucesso para isso aí. Então o que a gente vai fazer? Eu comecei a trabalhar. Os primeiros trabalhos que eu fiz foi tentar selecionar algum tipo de tricoderma que pudesse se aplicar. Só que quando eu aplicava lá, isso aqui é a sobrevivência das plantas. Quantas plantas chegavam saudáveis até o final do ciclo que eu conseguia tirar o melão delas. Então, o melhor que eu tive era o LCP47 ali, ó, e todo esse grupo, eu só conseguia chegar com 67%, 70% das minhas plantas com melão que eu pudesse colher. Tinha muitas plantas que eu plantava um melão e colhia laranja, porque era um melãozinho desse tamanho assim, porque o sistema radicular estava detonado. Então a plantinha, o frutinho saía desse tamanho aqui. E aí eu tinha eficiência de controle lá, aquela última coluna, que variava ali de 30% a 45%. Isso não é o suficiente para eu recomendar para o produtor. Aí que eu fui entender que o pessoal falava, não funciona. Aí eu fui realmente ver, não dá para recomendar isso. E tinha áreas lá, que nem essa área que eu fiz experimentos, que já estavam muito infestadas, tinham muitos problemas, porque eram áreas que antes passaram por décadas de cultivo de tomate. Então o pessoal plantava tomate com pivô central e tirava o tomate e plantava tomate, tirava o tomate e plantava tomate. Então eram ciclos sucessivos de tomate para a indústria. Quem conhece a história de Petrolina deve saber isso. E lá eram ciclos sucessivos de tomate. Então se acumulou muito micro-organismo, muito patógeno. E o produtor simplesmente não pode abandonar essa área, porque a área irrigada é limitada. E aí o que eu fiz? Volto para a prancheta. Volto, botar o cérebro para funcionar. Isso aqui a gente terminou esse trabalho em 2012 e encontramos aqui o Trichoderma polysporum, que ainda não tem produto comercial e é muito eficiente. Mas também Trichoderma rasiano, Trichoderma ponic tem produtos comerciais e tinha uma eficiência relativa, mas era baixa. O que eu podia fazer com isso aqui? Recomendar para áreas novas. Vamos começar a fazer cultivos em áreas novas que não tem histórico ainda. Então vamos começar a aplicar esse tricoderma porque você vai estender o período de uso dessa área. Então tinha algumas coisas que a gente já podia recomendar. Mas para áreas já com problemas, ainda não. Voltando para a prancheta, o que eu fazia? Entender porque o que não funcionava. Aí uma das coisas que eu descobri que não funcionava
é que o solo nosso tem muito pouca matéria orgânica e é matéria orgânica de baixa qualidade. Então, como é que eu vou resolver isso? A primeira tentativa que a gente fez foi trabalhar com as biocaudas, as caudas orgânicas. Isso foi lá para 2012, 2010, 2012, em Petrolina estava tendo muito, os produtores estavam muito receptivos às biocaudas. Então, como é que a gente podia fazer, viabilizar o uso de controle biológico junto com a biocaudas? Então a gente pensou isso aqui. Pegamos a área, era uma área lá que só servia para mim, para fazer experimento de controle biológico. Tinha uma área do nosso campo experimental, que tinha todos os patógenos que se possa imaginar. Tiraram de mim, plantaram oliveira lá agora, a oliveira não é atacada por nenhum deles, então o pessoal plantou oliveira. Mas o primeiro trabalho que a gente fez foi confirmar o resultado anterior, ver se realmente esses óleos de tricoderma funcionavam. E depois a gente pensou em aplicar, eu e o José Maria, que é o coautor desse trabalho, que trabalha com irrigação, em aplicar biocauda via fertirrigação junto com o tricoderma, para ver se a gente realmente conseguia. O que a gente fez? Preparou a biocauda, como se preparava lá naquela região, que era fermentação rápida, fermentação de 15 dias, e aplicou em 25 a 50 ml por planta. A gente calculou isso e aplicava isso via fertirrigação. O que a gente obteve? Bom, primeira coisa, realmente, a minha eficiência de controle usando só tricoderma não passava de 50%. Então eu realmente precisava ajudar esse tricoderma a fazer alguma coisa. Quando a gente começou a pensar em aplicar as biocaudas, a gente começou a ver o seguinte: o simples fato de usar a biocauda, que seriam essas duas colunas aqui, ó, esse aqui é o controle. Cadê ele? Não, está aqui. O controle está aqui, então a incidência de doenças aqui, ao final do ciclo, o número de plantas que estavam tão afetadas que eu não conseguiria colher o melão, era essa coluna aqui. Quando é só o fato de aplicar a biocauda, caiu para isso aqui, ó. Caiu para isso aqui, reduziu, tá vendo? Quase uns 20, 25% de redução do número de plantas afetadas. Quando eu misturei os dois, olha só para isso aqui é eficiência de controle, chegou acima de 70%. Então, se eu estava perdendo ali 45%, 50%, eu já ia conseguir salvar, eu ia cair a perda para 20%. Então isso começa a ficar viável. Isso começava a ficar viável. É lógico que isso também implicava um custo. O produtor ia ter que investir em estrutura para produzir essa biocauda. Mas era uma alternativa viável. Mais tarde, já agora em 2017, 2018, a gente conheci a Inovac. E a proposta deles era bastante interessante. Quando eu ouvi a apresentação numa palestra, eu achei bastante interessante porque eu não teria que investir na estrutura da biocauda. Eu usaria a planta para fazer isso para mim. A planta pode, ela já desluda, ela já libera um monte de compostos das raízes. O que eu estaria fazendo? Trabalhando essa planta para liberar mais um pouquinho. E se eu quiser, e ela vai então viabilizar a colonização de micro-organismos ali. Se eu aplicasse esse micro-organismo, se eu tenho interesse em que ele trabalhe, é aquele cara que eu quero, então ela vai ajudar esse cara a crescer. Vamos tentar isso. Bom, aí nosso trabalho já era um outro projeto, era com nematóides. Meu amigo, quando a gente foi pedir também procurar uma área, fizeram mais ou menos o que fizeram na Zela aqui. E deram uma área que já estava no 5º ciclo, usando o mesmo malte. O produtor quase que fez assim, vamos ver se consegue alguma coisa. Sabe? Deu até para ver o cara rindo pelas minhas costas. Ele entregou uma área, já era o último ciclo que ele fazia naquele malte, e a população de nematóide era gigantesca. Era isso aqui, ó. Isso aqui são 120 pontos que a amostragem foi feita na área que ele cedeu para a gente. Isso aqui são 0,6 hectares. Ele cedeu uma área de 2 hectares, nós usamos 0,6 só nos experimentos. Então a gente foi lá, fez um grid aqui, fez uma malha aqui, e saiu coletando os pontos e criou esse mapa com a população de nematóides do solo do camarada. Esses pontos aqui, ó, eram mais de 300 nematóides por 100 gramas de solo. Então qualquer raiz que caísse aqui, ia parecer um amendoim, né? Ia ficar dessa grossura. Então era assim, uma situação extremamente complexa para a gente trabalhar. Mas a gente foi lá. A primeira coisa que a gente fez foi saber, realmente esse produto está ajudando, aumentando essa exudação, ajudando a população de micro-organismos que está aplicando. A gente fez um experimento com doses. Então vamos aplicar o Exolute em diferentes doses
e depois vou contabilizar essa população de micro-organismos, lá, dos meus bacilos que eu estou aplicando. Eu apliquei bacilos, eu queria que ele estivesse lá. Então o que eu fiz? Aplicamos lá doses crescentes, depois vamos contabilizar. Isso aqui é o tratamento controle, não tinha aplicação, só que no solo tem bacilos. Então eu encontrei bacilos. O que teve de diferente? A população inicial de bacilos já era alta. Então a minha população está parte alta aqui, ó, no início do ciclo, que é o momento que me interessa em que a raiz seja protegida e o nematóide comece a interferir. Então, o que eu tenho aqui? Já no início, quando eu apliquei o bacilos, estava lá em cima. É claro que aqui tem o bacilos que eu apliquei, né? Então, esse ponto de partida aqui, ó, é a diferença que tem daqui para cá, é o quanto de bacilos eu apliquei via fertirrigação nas minhas plantas. E aqui depois ela cresceu rápido, ela foi crescendo, enquanto essa aqui ainda estava engatinhando, a população aqui estava ali engatinhando, acelerando para subir, essa aqui já estava lá em cima e subindo rápido. Esse aqui é muito eficiente, esses bacilos aqui, ele é muito, na verdade são duas espécies de bacilos, é um produto que combina duas espécies de bacilos, ele é muito eficiente em colonizar a raiz do melão. E com a ajuda de uma exudação maior, ele mandou ver, cresceu muito bem na superfície. Bom, o que eu precisava saber também? A planta investe muito em fotossimilado para exudar tanto. Ela está jogando no solo um fotossimilado que ela deveria estar usando para crescer e produzir. Será que isso vai impactar na minha produção? Então, uma coisa que a gente avaliou. O que está acontecendo com o crescimento da planta? Ela está perdendo o crescimento, ela está sofrendo, e aí qual a dose que eu vou ajustar? Para que eu tenha o máximo de auxílio ao agente de controle e o menor impacto no crescimento da planta. Aí, o que a gente teve? Esse bacillus aqui não é aquele que foi o melhor colonizador lá, mas ele tinha, a população dele era estimulada e ele era excelente para a promoção de crescimento. Olha só, conforme foi aumentando a dose e a população dele cresceu, ele promoveu o crescimento, a planta foi ficando maior. Daqui era peso da planta. Esse aqui, controle não foi afetado, e esse aqui também não afetou o crescimento. E eu descobri o quê? Que eu tinha uma dose que se ajustava bem. Eu tinha lá uma resposta muito boa no estabelecimento da população de nematóides, e eu tinha uma dose em que a planta não seria prejudicada. Então ela foi crescendo aqui, quando estabilizou esse crescimento, ela já não sofria mais interferência, e que depois ela poderia ser, até vir a decair o crescimento, a gente cortava. Então, vamos ajustar a dose em torno de 2 ml por planta. 2 ml por litro, que daria uma dose de 2 litros por hectare. Então, a gente foi trabalhar com isso e fomos para campo. Aí, aquela área bacana, né? Quanto mais vermelho, mais nematóide. Quando a gente fez 30 dias de aplicação, a gente obteve isso aqui, ó. Com a presença do bioestimulante, logo com 30 dias, com esse bacilos, ele reduziu bastante a população. Veja só isso aqui. A testemunha, eu tinha 173 nematóides para cada 100 gramas de solo, aqui caiu para 56. E foi na primeira contagem. Tá? Essa aqui era a primeira contagem com 30 dias após o plantio. E na segunda contagem, veja só isso aqui. Esses dois agentes de controle, esse produto aqui, são 2 agentes de controle, olha a população. Então isso aqui era naquela área lá que estava detonada. Então o agente de controle, junto com o bioestimulante, fez cair bastante a população. Deu uma resposta. Esse experimento aqui, aqui eu tentei esse trabalho que foi feito uma dissertação de mestrado de um aluno. Mas esse experimento foi feito depois, porque logo é um segundo experimento que eu devia ter repetido para o trabalho dele, mas não deu tempo porque a pandemia fechou tudo. As fazendas não recebiam mais visitas, então a gente teve que fechar, não deu para fazer o segundo experimento. Esse aqui é o segundo experimento. E aí ficou bastante interessante. Vocês veem aqui, no tratamento controle, cai também a população, provavelmente por motivo de amostragem. Vocês veem que aqui cai muito mais. A gente ia lá, tirava as raízes, mas como eu tirava a planta e arrancava a raiz dela, a próxima planta que eu ia tirar não ia ter o mesmo número que eu tinha na vez passada, né, com 30 dias, que era um número diferente. Eram plantas diferentes, então eram populações diferentes. Mas havia um efeito bastante interessante. Quando
eu vou olhar o crescimento da planta, aí eu tenho aqui crescimento de rama, como o Zaqueu mostrou. Eu tenho um efeito nutritivo, eu tinha mais raízes ativas, menos raízes afetadas pelo nematóide, então é lógico, essas plantas ficaram maiores. Quando eu vou para a produtividade, isso aqui é produtividade, já é produção de frutos comerciáveis, né, que não é produtividade total ainda, a gente já descontou aqueles frutos fora de padrão, então eu tinha 20 toneladas aqui, 19 toneladas do produtor. Só que o produtor aqui estava usando nematicida, inclusive nematicidas que não eram registrados pela cultura. Ele estava apelando aqui e aí aconteceu isso. Com a aplicação do bioestimulante ainda tinha essa resposta. Quando veio para cá, no tratamento controle, a gente vê aqui que o negócio não fica muito bom para esse conjunto. Mas agora o que a gente vê de interessante é lá na área, quando a gente vai olhar. Isso aqui com 30 dias você vê onde a população de nematóide era um pouco menor, ela começa a cair significativamente. Então a soma da aplicação do bioestimulante e do agente de controle biológico começa a fazer cair essa população. Com 70 dias, caiu mais ainda. Olha. Isso aqui estava tudo vermelho, escuro, mais de 300 juvenis por 100 gramas de solo. Aqui começa a ficar verde. E verde é menor do que 100. Está chegando perto de zero. Aqui é onde tinha as linhas de plantio que estavam recebendo a combinação. Então, todas essas aqui são as linhas de plantio, eram 3 linhas para cada repetição, e os tratamentos divididos aqui. Então, a gente tinha as linhas que estavam recebendo o agente de controle mais o bioestimulante, a população cai sensivelmente. E isso aqui é o mapa de distribuição de produtividade. Porque, como vocês viram lá, eu não conseguia pegar muita diferença. Até a estatística ficou bem complicada, porque a variação de produtividade era muito grande aqui. A população de nematóides afetou muito, então a população tinha pontos no solo, porque a população era muito alta, então aqui não importava o que fosse aplicado. Porque ela não ia responder, essa população estava alta demais, a planta ia sofrer muito. Então a variabilidade do mesmo tratamento entre os pontos onde eles foram aplicados era muito grande. Então por isso que a gente teve que ir procurando forma de entender o que estava acontecendo. E a gente viu o seguinte, coincide aqui, olha. A população de nematóide próximo de zero eram as áreas que a gente teve a maior produtividade. Bom, o que a gente aprendeu com isso? Todos aqueles trabalhos, desde casvegetação, solo, etc., a gente viu realmente há um efeito estimulando o estabelecimento da população do agente de controle. Né? Então, o produto entrega o que está se propondo, ele está entregando ali um aumento de exudação, com isso um aumento da população de agente de controle na superfície de raízes. E quando a outra coisa que a gente aprendeu, é muito importante, tudo tem limite. Numa situação muito ruim, talvez se a gente tivesse rezado aqui, tivesse dado certo. Então estava muito ruim o negócio, não ia ter uma estratégia, como o produtor fez no resto da área dele, ele aplicou nematicidas, não funcionava, a produtividade foi muito baixa. E ele mesmo falava, olha, estou fazendo agora meu último, isso aqui, essa produção vai me pagar o custo do ciclo e ainda vai me pagar o próximo lote. Então, ele estava colhendo lá o melão dele. Porque era uma época que o melão lá estava com preço muito bom. Historicamente, esse preço é muito bom. Mesmo uma produtividade mais baixa, assim, uma quantidade de produtos comerciáveis mais baixa, ele conseguiria ganhar um bom dinheiro. Por isso que ele estava fazendo. Então, a tecnologia, o controle biológico tem limite. Então, a gente tem que se adaptar a trabalhar com ele de uma forma inteligente. Tem que mudar a forma de trabalhar quando a gente pensa em usar agentes biológicos. Não é simplesmente pensar que o que eu fazia com o nematicida, nesse caso aqui, eu vou fazer a mesma coisa com o controle biológico. Não vai funcionar, a gente tem que pensar nisso. Então o que a gente faria aqui? Desde o primeiro ciclo que ele fez nessa área, que a população vem aumentando exponencialmente, ele já devia estar trabalhando preventivamente com o controle biológico, se ele fosse adotar controle biológico. Ele devia estar fazendo um manejo integrado, aplicando as tecnologias para controle desde a produção de mudas. Então a gente viu lá, tricoderma ataca nematóide, bacilos ataca nematóide. Então tem que estar aplicando isso desde a formação de mudas, desde o começo, para conseguir fazer
esse controle e estender o período de uso da área que ele está cultivando. Daí, uma outra palestra que eu já dei aqui uma vez, aí na região, a gente tem que pensar no sistema como um todo, que são várias alternativas, várias estratégias de controle e de manejo que a gente tem que se preocupar. Nutrição, espaçamento, a escolha de variedade, tudo isso interfere e depois vem o uso a seleção de produtos convencionais, a estratégia de aplicação desses produtos convencionais e dos agentes de controle biológico. Então, todo o sistema tem que ser trabalhado de forma diferente quando a gente vai pensar no uso de controle biológico e também de outros bioinsumos. Certo? Então, mas isso é pano para manga, a gente tem que ter mais tempo para discutir. E aí, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, ninguém dormiu, bacana, muito obrigado pela atenção. E agradecer mais uma vez o pessoal da Inova aqui por ter dado essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Agradecer ao Dr. Gava pela excelente palestra. Pessoal, alguma pergunta? Se tem algum questionamento para fazer? Está todo mundo aí? Bom, alguma pergunta ao Zaqueu, ao Dr. Gava? Aqui, ó, Bruno. Aqui na região a gente tem Zaqueu, vou convidar o Zaqueu, por favor, para cá. muito problema com salinidade, né? E tem trabalho, o senhor tem conhecimento sobre a influência do solo salino ou água salina sobre esses micro-organismos e a influência na sua atuação? Tem sim. Tanto você tem as altas concentrações de sais, eles têm impacto sobre o crescimento e desenvolvimento dos micro-organismos, como também tem micro-organismo que ajuda a planta a tolerar índices mais altos de salinidade no solo. O que acontece de verdade é que enquanto você estiver, se você estiver fazendo cultivo lá, meloeiro, ou melancia, manga, o que for, enquanto você estiver fazendo irrigação, o efeito salino, até um certo nível, claro, se estiver aplicando ali, pegando sal de Mossoró e jogando direto na planta, não, mas se o nível, até um certo nível, esse efeito é quase inexistente, desse sal sobre a bactéria. Agora, a partir de certo ponto, sim. Qual é o efeito que o sal causa sobre a bactéria? O sal seca a bactéria. A bactéria fica com dificuldade de absorver água, igual a raiz. Um dos grandes problemas que a salinidade causa sobre a raiz é que aumenta a dificuldade da planta de extrair água. Se você estiver aplicando água, o solo está ali perto da capacidade de campo o tempo todo, e é claro, dentro de um certo limite. Se o sal for muito, não tem chance. Se aplicando água do mar com irrigação, não tem chance. Mas se você estiver fazendo uma irrigação e mantendo o solo na capacidade de campo, mesmo com um certo nível de salinidade, a planta vai sofrer pouco e também o micro-organismo. Ela vai tolerar. Agora, é claro que se estiver falando de sódio, por exemplo, ele tem outros efeitos secundários bioquímicos que aí afetam outros processos. Então, a concentração começa a subir muito, dá problema. Mas, sim, agora, quando você começa a diminuir essa água, você começa a cortar essa água, a água começa a baixar muito da capacidade de campo, ele vai começar a desaparecer conteúdos de umidades que normalmente ele não desapareceria. Então, ele vai cair. E se você maneja a irrigação para ela ficar ali próximo à capacidade de campo o tempo todo, o efeito vai ser pequeno. Agora, conforme ela vai caindo, conforme ela vai perdendo, então se a gente fizesse uma curva, seria uma coisa assim. Você teria com a produção normal. Se tivesse, você vai ver tudo, né? Você vai entender tudo aquilo, desenho com o dedo aqui, você vai entender tudinho aí. Mas vai acontecer uma coisa assim, esse dedo aqui seria a condição normal, esse dedo aqui seria a condição com sal. Então ele faria assim, pela capacidade de campo. Quando começa a cair, faz isso. Sem sal, ele vai demorar mais. Vai cair e vai cair mais rápido. Exatamente. Muito bem. Deu tudo. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, boa noite a todos. Dr. Gava, uma pergunta. Eu creio que ao longo desses anos, né, o senhor tem testado N produtos, inclusive fungicidas, né, biológicos. Então, minha pergunta a depender do tipo de formulação, certo? Há uma diferença de entrega no resultado ou não? Isso não importa. O que importa é a especificidade, né, realmente do produto.
por exemplo, eu tenho um tricoderma rasiano, certo? Que tem uma formulação WP e outra SC. Então, isso tem diferente resultado, porque eu tenho visto isso na prática que realmente tem uma diferença. Então, assim,